Julgamento das ordens superiores. Se estivesse vivo, José Eduardo Santos faria, nesta quinta-feira, 28 de agosto, 83 anos. O antigo chefe de Estado morreu em Barcelona, Espanha, a 8 de julho de 2022 e tinha na altura 79 anos. Jesse falava pouco porque sabia ouvir. Tinha mais disponibilidade e sensibilidade para ouvir do que falar. Se para uns isso criava algumas reservas, para outros gerava respeito e empatia. Mas o homem que já foi a voz máxima de toda e qualquer autoridade em Angola ficou sem voz, ou melhor, nunca foi ouvido em todos os processos judiciais que envolviam direta ou indiretamente o seu nome, com destaque para o processo número 12/20 do DINIAP sob responsabilidade do magistrado Matos de Macedo. O caso envolve os generais Manuel Helder Vieira Dias Júnior Copelipa e Leopoldino Fragoso de Nascimento Dino e o jurista Fernando Santos. Se a intenção é a busca da verdade material, por que razão nunca se ouviu José Eduardo Santos ou até mesmo Manuel Vicente? Este último é citado em quase todo o processo. Como alguém já deixou escapar, lá dentro, este é verdadeiramente o julgamento das ordens superiores. Ao menos tinham de o ouvir, se realmente o objetivo é a busca da verdade. Em cartas datadas de dezembro de 2020 e novembro de 2021, José Eduardo Santos denunciou a violação dos seus direitos constitucionais, alegando que nunca havia sido chamado a prestar esclarecimentos, apesar de várias acusações públicas envolvendo direta e indiretamente o seu nome. A primeira carta que o Novo Jornal traz nessa edição é de 4 de dezembro de 2020, escrita ainda em Barcelona, sendo dirigida ao Procurador-Geral da República, Helder Fernando Pitagros, com o assunto: pedido de audição do processo crime número 12/20 que corre seus trâmites legais junto do DINIAP da PGR. Nela, o ex-presidente da República roga obséquio para que, em face da sua situação de saúde e ausência do país por esta razão, agravada pela situação imposta pela pandemia da Covid-19, fossem criadas condições através da nossa representação diplomática em Espanha, para que, por videoconferência, prestasse declarações. José Eduardo Santos refere ainda no documento que, como já lhe haviam coartado o direito de contraditório no processo relativo à transferência dos 500 milhões de dólares do BNA, quando ainda se encontrava em Angola, porque nunca foi chamado na fase inicial do processo como deveria ser, para, no mínimo, confirmar em que circunstâncias se processou a transferência, então remeteu cópias do requerimento para conhecimento de várias entidades, como o Presidente da República, João Lourenço, o então Presidente da Assembleia Nacional, Fernando da Piedade Dias dos Santos Landó, ou então o juiz conselheiro Presidente do Tribunal Constitucional, nessa altura, Manuel Aragão, ou o juiz conselheiro Presidente do Tribunal Supremo, o então Provedor de Justiça, líderes dos grupos parlamentares com grupos parlamentares da Assembleia Nacional e a 10ª Comissão da Assembleia Nacional. Dá para perceber que tentou com tudo e com todos. Ainda assim, não obteve uma única resposta. Já em Luanda, a 8 de novembro de 2021, José Eduardo Santos faz um novo pedido de audição à PGR e desta vez até acrescenta a palavra urgente ao pedido, reafirmando o facto de não ter obtido qualquer resposta ao pedido feito no ano anterior e anexou uma cópia desta carta. Estamos a falar do pedido de 4 de dezembro de 2020, da carta que fez em Barcelona, Espanha. E nela denuncia que tem sido alvo de imputações públicas por vários órgãos de comunicação social e da televisão pública de Angola em particular, envolvendo fatores que afetam o seu bom nome, honra e consideração, sem ter tido oportunidade de se defender. É bastante surreal e difícil de acreditar que o homem que governou Angola durante 37 anos com todo o poder e autoridade estar aqui a implorar para ser ouvido, a expressar total disponibilidade para prestar declarações formais às autoridades competentes e a ser ignorado com sucesso. É verdade, melhor dizendo, e neste segundo pedido, José Eduardo Santos, além dos remetentes anteriores, que aqui já citei, envia também para os partidos com assento parlamentar, para o presidente da Conferência Episcopal de Angola e Santo Tomé, Ciaste, e também para o
presidente do Conselho das Igrejas Cristãs de Angola, SICA, e este documento também foi reconhecido em notário. Alguns dias depois, a 24 de novembro do mesmo ano, José Eduardo Santos apresenta também por escrito e com assinatura reconhecida em cartório notarial um depoimento formal no âmbito do referido processo, o tal que investiga os seus dois antigos colaboradores diretos, os generais Eldaveira Dias Copelipa e Leopoldino Fragoso Nascimento, Dino, envolvendo alegados ilícitos relacionados com a China International Fund. Este depoimento visava reforçar o seu pedido de audição oficial, que foi ignorado em duas cartas anteriores, e exercer o seu direito constitucional ao contraditório e à defesa. José Eduardo Santos anexou ao documento uma declaração em que diz que o general Dino nunca ocupou cargos executivos no Estado, nunca foi gestor público e que nem representou Angola em contratos comerciais e financeiros, que também a parceria com a CIF foi coordenada pelo então Vice-Presidente da República, Manuel Domingos Vicente. É que o nosso antigo Presidente chegou a dizer mesmo que se não fosse ouvido em tempo útil, seria forçado a falar publicamente. E aqui muitas questões se levantam. Por que razão a Procuradoria-Geral da República nunca se dignou a ouvir José Eduardo Santos? Por que razão nunca se ouviu também Manuel Domingos Vicente, se o objetivo é a busca da verdade e também se José Eduardo Santos sempre esteve disponível para colaborar? Ele só fez este depoimento que nós divulgamos aqui e as declarações que anexou porque não estava a ser ouvido, apesar de não ter sido ouvido em vida pelas autoridades competentes. Estes depoimentos tornados públicos aqui pelo Novo Jornal são um testemunho póstumo de defesa, de reivindicação e apelo à justiça, que vão, de certa forma, contribuir para o debate sobre a justiça e o seu papel na história contemporânea de Angola.